Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões envolvendo as operações com frações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer quais são as operações com frações. Olha só, pessoal, então fração nada mais é do que uma parte de um pedaço de algo, um pedaço de um todo. Um exemplo básico e clássico é quando queremos 3 partes de algo que foi dividido em 5 partes. Observa que eu tenho aqui essa figura representando o meu todo e já dá para observar que foi dividido em 5 partes. Tenho aqui a primeira, a segunda, a terceira, quarta e a quinta parte. Então, toda vez que eu quero representar um número fracionário, eu vou colocar ele no formato de fração, numa divisão. Então, essa parte de baixo é meu todo. Então, tenho aqui a parte total. Então, aqui eu tenho todo. O todo, dentro da matemática, dentro do sistema de números fracionários, é chamado de denominador. Então, aqui a gente vai chamar essa parte de baixo como sendo o denominador. E a parte de cima é aquela parte que vai identificar quantas partes desse total que eu quero. Eu quero exatamente 3 partes, ó. Por isso foi pintado aqui de vermelho em 3 partes. Então essa parte de cima, dentro do todo, é o que corresponde quantas partes foram utilizadas. Então aqui é o total de partes. Beleza, professor. Tem nome também? Tem. E é chamado de numerador. Ou seja, o numerador é justamente aquela partezinha referente a quantas partes eu vou utilizar do todo. E o todo, professor, é o meu denominador. Vamos fazer algumas operações. Tá aqui, operações com fração. Então, eu tenho lá 2 tipos de operações a ser realizada. Eu tenho aquelas operações que vai envolver as adições e as subtrações. A gente vai somar e vai subtrair frações. E observa que quando eu for somar ou subtrair frações ou diminuir frações, será necessário analisar primeiro os denominadores, para saber se os denominadores são iguais ou se os denominadores diferentes. Daqui a pouco a gente vai fazer operações com multiplicação e com divisão. Então, na multiplicação e divisão, já adianto para vocês que não precisa analisar denominadores. Para analisar os denominadores, só precisa quando se tratar de adição ou de subtração. Quando eu vou somar fração e quando eu vou subtrair fração. Então, essa primeira análise deve ser observada. Se é multiplicação e divisão, não precisa fazer análise. Daqui a pouco a gente faz. Se é soma e subtração, eu vou ter que analisar os denominadores. Porque para somar e diminuir fração, eu preciso que os denominadores sejam idênticos. Perfeito, professor. Então, já tenho aqui, na letra A, quanto é o valor de 4 sobre 7 mais 10 sobre 7. Então, observe que os denominadores são iguais. Toda vez que acontecer que os denominadores são iguais, você vai manter o denominador, você vai conservar o denominador e você simplesmente vai somar o numerador, a parte de cima. A parte de baixo você conserva, você deixa do mesmo jeito e você faz somente a soma do numerador, somente a soma das partes. Então, quando eu tenho lá 4 sobre 7 mais 10 sobre 7, isso daqui vai te dar um total de 14 sobre 7. Somei apenas o numerador. Se dá para dividir, você já faz a divisão. Se não der, daqui a pouco a gente chega na simplificação, ou em uma fração irredutível. Então, 14 dá para dividir por 7. 14 dividido por 7, isso vai te dar como total 2. Perfeito, professor. Então, já sei que somando 2 frações com denominadores iguais, idênticos, eu baixo fazer aqui a operação de soma, se for soma. Se for diferença, a mesma coisa. Beleza. Na letra B, tá lá. Os denominadores são iguais. Eu tenho uma fração 5 nono mais 2 nono. Então, se eu quero realizar essa operação de diferença, você observou que se trata de o mesmo denominador, você conserva, você coloca o número 9. Perfeito, professor. E faz a subtração. Tá lá, 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Perfeito.
Isso é a resposta da operação 5 nono menos 2 nono. Professor, mas lá nas alternativas, certamente não vai estar essa resposta para você assinalar. Por quê? Porque a maioria das questões ela pede uma fração irredutível. Então, toda vez que você tem uma fração, você deve observar se dá para fazer a divisão ou se dá para fazer uma simplificação. Já coloquei aqui o sinal de divisão, porque eu já estou observando que dá para dividir por 3, o 3, e o 9 também dá para dividir por 3. Toda vez que isso acontecer em operação com números fracionários, você deve realizar a simplificação. Então, eu vou dividir o 3 por 3, que vai dar o número 1, e vou dividir o 9 por 3, que vai dar 3. Certamente, nas alternativas, a resposta correta vai estar lá 1/3, que é uma fração irredutível. Vou até colocar aqui o nome, que é uma fração que você não consegue mais reduzir ela. Irredutível. Perfeito, professor. Então, a fração irredutível é aquela que você não consegue mais fazer simplificação. Então, eu cheguei aqui o número 1, cheguei ao número 3. Não divide mais. Perfeito, professor. Compreendi. Agora aqui, na letra C, observa lá que eu tenho 3/5 mais 8 sobre 10. Observei que é uma soma de operação com fração, dois números fracionários. Eu tenho um com 10 e eu tenho outro com 5. Não existe operação de soma de fração com os denominadores diferentes. Eu preciso manipular essa minha fração de forma que se torne igual. Professor, observe que eu posso multiplicar esse valor do 5 para virar 10. Se eu multiplicar por 2, tanto em cima como embaixo, não altera o resultado da minha fração. Então, o 5 dá para transformar 10, ou eu posso escolher esse 10 para transformar no 5. Então, concorda comigo. Se eu pegar esse valor 10 e dividir por 2, tanto em cima como embaixo, ele vai te dar um denominador idêntico à primeira fração? Exatamente, professor. Então, eu optei para reduzir o 10 em 5. Mas se você quisesse, poderia multiplicar também o valor do 5 por 2, que ia te dar o mesmo resultado. Então, essa operação, onde tem lá 3 sobre 5 mais 8 sobre 10, eu posso escrever nesse formato. 3 sobre 5 mais, agora eu pego o 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, isso vai te dar 4. Pego o 10 dividido por 2, isso vai te dar 5. Olha o que me deu. Eu te dei ali uma operação agora com denominadores iguais. Por que eu fiz isso? Aqui era 10, eu manipulei essa minha fração em uma fração correspondente. Toda vez que eu quero transformar em uma fração equivalente ou correspondente, eu posso manipular, desde que essa manipulação ou simplificação seja em cima e embaixo. Então, eu dividi o 10 por 2 e também dividi o 8 por 2. Reduzi a minha fração em uma fração agora equivalente. Então, fiquei lá. Eu tenho lá 3/5 mais 4/5. Observe que o denominador é o mesmo, por isso que eu vou colocar o número 5. Toda vez que os denominadores for o mesmo, somando ou subtraindo, eu mantenho o denominador. E o numerador, basta você somar. Então, vou pegar esse valor do 3 e somar com o valor do 4. 3 mais 4, 7. Não dá para simplificar, então certamente a sua resposta correta nas alternativas seria 7 sobre 5. Perfeito, professor. Aqui, eu tenho lá uma operação 1/5 menos 2 sobre 15. Observe que os denominadores são diferentes. Professor, é para subtrair 1 menos 2 e depois fazer 5 menos 15? Não. Se você fizer isso, você vai estar diante de um erro grave dentro da matemática. Fazer subtração de frações com denominadores diferentes. Eu preciso manipular essa minha fração para que os denominadores fiquem igual. Observe que o 15 ele tem essa segunda fração tem denominador com valor 15 e aqui eu tenho 5. Observe que dá para eu manipular a primeira fração multiplicando por 3. Se eu multiplicar essa minha primeira fração multiplicando em cima e embaixo por 3, não vai alterar o resultado. Por que eu multiplico por 3? Porque 3 vezes 5 é 15. Professor, nessa segunda fração, teria como eu dividir por 3 para transformar em 5, aqui não daria para dividir por 3, porque o 2 em cima só divide por 2. O 15 pode ser por 15, pode ser por 5, pode ser por 3. Então aqui não dá para manipular essa fração onde tem lá 2 sobre 15. Isso aqui é uma forma irredutível dela. Então eu consigo modificar a primeira fração. E é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar o 3 vezes 1, que vai dar 3. E vou multiplicar o 3 vezes 5, que vai dar quanto? Vai dar 15.
Olha o que deu agora. Eu tenho lá 3 sobre 15, subtraindo agora 2 sobre 15. O denominador mesmo. O que é que eu tenho que fazer? Conserva o denominador e agora você faz a subtração onde eu tenho lá o numerador. 3 menos 2. 3 menos 2, você vai encontrar 1. Ou seja, a operação 1 quinto menos 2 sobre 15 é exatamente igual a 1 sobre 15. Padrão, professor, entendi. Olha lá na letra E. Na letra E, observa que eu tenho lá denominador 3 e eu tenho denominador 2. Eu tenho uma soma de fração com denominadores diferentes. Eu não consigo, de nenhuma forma, multiplicando ou dividindo, transformar esse 3 em 2. Da mesma forma, não consigo transformar esse 2 em 3. Toda vez que você pegar uma fração que você não consegue realizar a manipulação para encontrar uma fração equivalente ou uma fração correspondente, você simplesmente vai trabalhar com o método cruzado. Professor, o que é o método cruzado? É uma forma eficiente para você realizar soma ou subtração de fração com denominadores diferentes, desde que você não consiga aqui encontrar uma fração equivalente. Então, eu poderia multiplicar ou encontrar, né, no método tradicional, essa letra E. Quando você vai lá no ensino fundamental, o professor pede para você tirar o MMC entre 3 e 2. Ó. O MMC entre 3 e 2, isso vai te dar 6. Você pode fazer pelo MMC? Pode. Mas se você fizer pelo método cruzado, consiste em fazer isso. Ó. Você vai multiplicar os denominadores. 3 vezes 2 é 6. É o MMC entre 3 e 2. Você encontra 6. E agora você multiplica cruzado. O de baixo com o de cima. E o de cima com o de baixo. Sempre vamos fazer questões de operação de soma com fração nesse formato. Multiplica os dois de baixo, você encontra o denominador. E o numerador? 2 vezes 2, ó, de baixo vezes de cima, vai dar 4. 2 vezes 2 é 4. Se está somando, eu coloco somando. Se fosse subtraindo, eu colocaria subtraindo. E eu pego lá 3 vezes 3. 3 vezes 3 eu encontro 9. Ou seja, quando eu quero somar frações com denominadores diferentes utilizando o método cruzado, eu conservo aqui o denominador, né? A multiplicação do denominador. O denominador comum entre essas duas frações é 6. E eu simplesmente faço a soma do meu numerador. 9 com 4. Ou 4 mais 9. 4 mais 9 eu tenho 13. É a soma de 2 terços mais 3 meio é 13 sobre 6, professor? É exatamente 13 sobre 6. Perfeito. Coloca mais um. Estou lá diante de uma operação com fração, uma questão envolvendo as operações com frações, e eu tenho lá soma e subtração. Poderia soma com soma, poderia ser subtração com subtração. Então, se envolver soma e subtração, você precisa manipular essa sua fração. Então, eu vou fazer, ó, por duas frações, certo? Vou pegar aqui esses dois números. O primeiro, 3 meio, menos 1 terço. Poderia fazer pelo MMC já direto, professor? Poderia. Para uns pode ser complexo, né? Pode ser complicado e você fazer aí o MMC. Mas eu vou fazer aqui somando apenas, ou subtraindo, né, apenas duas frações. Utilizando o método cruzado. Eu vou multiplicar esses dois de baixo, ó. Vou multiplicar o 3 vezes 2 e vou multiplicar o 3 com o 3 e o 2 ó, com 1. Lembrando que é subtração, é menos. Então, vou trazer para cá, somando, né, a fração 3 sobre 2, né, fazendo a diferença. 3 sobre 2 menos 1 terço, multipliquei o 3 vezes 2, ó, deu 6, ou 2 vezes 3 deu 6. 3 vezes 3 deu 9 e vou subtrair. Ó. Sempre eu começo com a primeira de baixo com o valor, o denominador, né, o daqui de baixo com a primeira de cima. Depois eu pego essa primeira fração, a parte de baixo, com essa parte de cima, com a segunda. Por isso ficou 3 vezes 3 deu 9 e 2 vezes 1 que vai dar 2. Isso vai ser igual 9 menos 2. 9 menos 2 você vai encontrar o valor do 7. Então, é 7 sobre 6. É 7 sobre 6 apenas a diferença dessas duas frações. Agora eu vou somar mais 2 quintos. Ó. Agora eu vou somar mais 2 quintos. Novamente, estou diante de soma de operação com o número fracionário. Os denominadores aqui são diferentes. Ó. O que é que eu vou fazer? Método cruzado. Você multiplica os dois de baixo e multiplica cruzado, o de baixo com o de cima e o de cima com o de baixo. E você conserva o sinal. Se é mais, você deixa mais.
Então vamos fazer a multiplicação. 6 vezes 5 você encontra 30 e aqui eu faço a multiplicação. 5 vezes 7, 35. Somando você coloca mais. 6 vezes 2 você coloca 12. E agora você faz essa operação. 35 mais 12 você vai encontrar 47 e o denominador a gente encontrou aí com o valor 30. É a resposta que você vai assinalar como a resposta correta da soma dessas três frações, né? Subtração e somando. Perfeito, professor, entendi. Coloca agora, se vier lá um número inteiro mais uma fração. Toda vez que você quer somar um número inteiro com uma fração, lembra lá, toda vez que eu tenho um número inteiro ele pode ser representado como sendo no formato de um número fracionário. Eu tenho lá 2 dividido por 1 é o próprio 2. Não precisa, quando você está escrevendo o número inteiro, colocar o denominador 1. Mas observe que é soma de fração, professor, com denominadores diferentes? Perfeitamente. Eu estou diante de uma soma de fração com denominadores diferentes. Vou ter que multiplicar o de baixo com o de baixo e multiplico cruzado. Ó. 3 vezes 2 e 1 vezes 2. 1 vezes 1, né? Mais 1 vezes 1. Perfeito. Então, observe que denominador ficou 3. 3 vezes 2 deu 6, mais o valor do 1. Está aqui. O total vai dar 7 sobre 3. Conclusão. Toda vez que você está diante de um número inteiro, basta você multiplicar o denominador da fração com o número inteiro. Ó. 3 vezes 2. Você vai perceber que vai dar 6, mais 1 dá 7. E você conserva o denominador. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Você vai conservar o denominador. Vamos fazer aqui na letra H. Estou com um número inteiro e eu quero fazer essa subtração com uma fração, 2/5. O que é que eu tenho que fazer? Basta você multiplicar. 3 vezes 5 vai te dar 15 e você subtrai. Se fosse somando, você somaria. Mas como é subtraindo, você vai subtrair. O denominador é o mesmo, é o 5. Aqui eu estou trabalhando com o denominador 5. 3 vezes 5, 15, menos 2. 15 menos 2, você encontra 13. Então, a operação, quando eu envolvo o número inteiro somando ou subtraindo frações, basta você multiplicar a fração, o denominador da fração com o número inteiro, somar ou subtrair com o numerador. Conserva o denominador e faz a devida operação. Perfeito, professor. De soma e de subtração, o que eu preciso para acertar as questões de prova de concurso é apenas essas operações. Agora vamos passar para a multiplicação e também para divisão. Está aqui. Exemplo número 2. Calcule as multiplicações e também aí as divisões envolvendo frações. Olha a observação. Para você multiplicar frações, deve multiplicar o numerador com o seu numerador, ou seja, o de cima com o de cima, e o denominador com o seu denominador. Então, vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Já na divisão, o que é que eu tenho que fazer? Você vai repetir a primeira fração e no final você vai inverter a segunda fração multiplicando. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos aplicar? Vamos aplicar. Está aqui na letra A. Olha lá. Identifiquei que é uma multiplicação de fração. Então, você deve primeiro multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Não precisa analisar denominador. Os denominadores são analisados quando eu estou diante de operação de soma e de diferença. Se for multiplicação ou divisão, basta eu realizar a multiplicação de cima com de cima e de baixo com de baixo quando for multiplicação. Quando for divisão, a gente vai ter que inverter aqui a segunda fração e trocar a divisão pela multiplicação. Então, vamos aplicar. Na letra A, olha só, quanto é 2/3 de 3/7, ou 2/3 multiplicado por 3/7. Então, você multiplica o de cima com o de cima, 3 vezes 2 vai te dar o valor do 6, e você vai multiplicar o de baixo. Você vai multiplicar 3 vezes 7. 3 vezes 7 vai te dar 21. A resposta já vai estar nesse formato, professor? Não vai estar nesse formato, como a gente viu há poucos instantes, que eu preciso simplificar. Eu preciso de uma fração irredutível, uma fração que eu não consigo mais reduzir ela. Então, eu já identifiquei que o 6 dá para dividir por 3 e o 21 também dá para dividir por 3. Então, vou encontrar uma fração equivalente. Quando eu faço isso, não altero o resultado da minha fração. Então, dividindo o 6 por 3, eu vou encontrar 2. E dividindo aqui o 21 por 3, observa que eu vou encontrar 7. Então, a multiplicação
2 terços multiplicado por 3 sétimos, sua resposta correta seria 2 sétimos. Aqui nas nossas aulas, a gente não vai perder tempo fazendo essas multiplicações, ó, que muitas das vezes a gente vai chegar em números grandes. Imagina aqui na letra C, você fazer a multiplicação 10 vezes 48 vezes 25, você vai perder muito tempo para depois fazer aqui uma divisão com outro número grande, enorme. Então, hoje a gente vai aprender a fazer pelo método da simplificação. O que é simplificação, professor? É quando você enxergar na multiplicação ou na divisão, onde eu tenho números iguais, idênticos, tanto em cima como embaixo. Observa que nessa segunda fração eu tenho o número 3 e na primeira fração eu tenho o número 2. Toda vez que isso acontecer, mesmo sendo em frações diferentes, eu consigo eliminar, simplificar. Eu dividi o 3 por 3, que vai dar 1, e o 3 por 3 também vai dar 1. Eu posso cortar e eliminar. Em cima sobrou quem? Sobrou 2. Ó. E embaixo sobrou quem? Sobrou 7. Então, pelo método da simplificação, você evita fazer essas multiplicações e divisões aqui desnecessárias. Então, a gente vai aprender aqui no nosso canal, fazer várias operações envolvendo aí a operação de multiplicação com fração pelo método das simplificações. Vamos aplicar daqui a pouco em questões de prova de concurso. Beleza, professor? Então, eu já identifiquei. Olha aqui, a partir de agora a gente vai aprender pelo método da simplificação. Estou diante ali de uma multiplicação. 4 sobre 18 multiplicado por 9 sobre 6. Você vai olhar em cima e vai olhar embaixo para ver o que é que dá para simplificar. Então, eu tenho, observa que aqui eu tenho 9 e eu tenho 18. Ó. Dá para fazer essa divisão? Dá. O 9, observe que dá para fazer a divisão aqui com 18. Ou 18 eu posso dividir por 9. Simplificando os dois, ó, observe que resta para mim o número 2. 18 dividido por 9, resta 2. Eu tenho o 4 ó, e eu tenho um 2. Dá para fazer essa simplificação? Dá. Muita atenção. Você só vai fazer essa simplificação quando tiver um número em cima e embaixo da minha fração. Independente de quantas frações vierem, você vai olhar para cima e vai olhar para baixo. Vai identificar aquele valor que dá para eliminar. Então, esse 9 foi eliminado e o 18 foi eliminado. Só que agora ficou o 2. Ó. Eu tenho o 4 e eu tenho um 2. Ó. Dá para dividir? Dá para dividir. Se der para dividir, você faz essa simplificação. Ó. O 4 eu dividi pelo número 2. Restou quem para mim? Restou o número 2. Sempre você coloca no maior deles. Observe que a divisão entre 18 e 9, o 18 é maior. Sobrou o número 2. A divisão entre o 4 e o 2, ó. Eu fiz a divisão. 4 dividido por 2 deu o número 2. Sobrou agora, se você observar, sobrou. Vou até colocar aqui para você imaginar que restou para a gente o valor 2 e o 6. Ó. Vai estar esse resultado lá na minha alternativa? Não, porque ainda dá para simplificar. Então, tenho que encontrar a minha fração irredutível. O 2 dá para dividir por 2 e o 6 também dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 eu encontro 1. 6 dividido por 2 eu encontro 3. Então, essa multiplicação, que você encontrar um número enorme, para multiplicar o 4 vezes 9 e o 18 vezes 6, você ia precisar no final reduzir ela o máximo para chegar com uma resposta correta, 1 terço. Beleza, professor. Coloca mais um. Colocando com 3 frações. Está aqui. Qual é o valor da multiplicação? 10 sobre 12, 48 sobre 50 e 25 sobre 16. Basta você olhar. Então, observa que eu tenho 25 ó, e eu tenho 50. Dá para eliminar? Dá. O 25 é 2 vezes aqui, ó, que vai te dar 50. Então, o 50 é o dobro de 25. Então, resta o número 2. 50 dividido por 25, fiquei com o valor 2. Eu tenho aqui o 18, ó, o 48 com 12. Então, dá para fazer essa simplificação. Podia por 2, professor? Poderia. Poderia por 6? Poderia. Mas dá por 12. Se você enxergar que o 48 foi dividido por 12, 4 vezes, ó. Então, 4 vezes 12 é 48. Então, fiz a divisão já de forma direta. O 48 dividido por 12, ó, 48 é o maior. Restou quem? Restou o 4. Perfeito. Eu tenho um 4 e o 16. Ó. Sejam espertos. Eu tenho um 4 em cima e eu tenho um 16 embaixo. Então, vamos brincar com o 4 e o 16. Ou seja, se eu pegar o 16 e dividir por 4, vai ser exato? Vai ser exato. Ó. Eliminei aquele 4, fiquei com o 4 aqui embaixo. Porque 16 dividido por 4 deu o número 4. Em cima eu tenho um 10 ó, e tenho um 2. Dá para dividir? Dá. Então vou dividir esse 10
pelo número 2. 10 dividido por 2 vai te dar aqui o número 5. Agora não tem o que mais fazer. Você vai ver que sobrou na parte de cima apenas o 5. Então aqui sobrou o 5. E embaixo sobrou o 4. Então a resposta correta para essa questão, se fosse um probleminha envolvendo operações com frações, você encontrar 5 sobre 4. Imagina se você fosse multiplicar numerador com numerador, depois multiplicar o denominador com denominador e encontrar um valor enorme para depois você olhar nas alternativas e não ia ter, ia precisar simplificar. Então por isso que a gente utiliza o método da simplificação para achar de imediato a resposta correta. Beleza, professor? Faz agora com divisão. Tá lá. Eu tenho aqui 7/5 dividido por 3/10. Muita atenção. Ó. Multiplicação é que você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Na divisão, ele pede para fazer o quê? Você vai repetir a primeira. Então, a primeira é 7 sobre 5. Então, por isso que eu vou repetir a primeira fração. A primeira fração é 7 sobre 5. Vou trocar divisão por multiplicação. Vou simplesmente aqui colocar a operação oposta da divisão, que é a minha multiplicação. E agora o mais importante, eu vou fazer a inverter, né? Você vai multiplicar invertendo aqui a segunda, pelo inverso da segunda. Como é que eu inverto uma fração? O que é numerador passa a ser denominador, era 3 no numerador, vem a parte de baixo, e o denominador, a parte de baixo, vai lá para a parte de cima. Então, conclusão, divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha agora, dá para simplificar? Dá. Eu tenho aqui o valor do 10 com o valor do 5. Ó. 10 dividido por 5 dá 2. Sobra o que em cima? Sobrou o 7 multiplicado por 2. Ó. 7 multiplicado por 2 é 14. E eu tenho aqui dividido por 3. 14 não dividido por 3. A sua resposta correta seria 14 sobre 3. Beleza, bota mais uma divisão, professor. Tá lá. Tenho lá 3/4 dividido por 9 sobre 2. Repete 3/4. Repetir aqui 3/4. É divisão, você multiplica agora pelo inverso da segunda. Estava 9 sobre 2, agora fica 2 sobre 9. Dá para simplificar? Dá. Observa que eu tenho o valor 3 em cima com o valor 9. 9 dividido por 3, resta 3. Ó. Bota no maior deles. 4 dividido por 2. Ó. 4 dá para dividir por 2. Você coloca no maior deles. Então, conclusão. Toda vez que não sobrar nada em cima, você cortou o 3, cortou o 2, ó, sempre vai ser 1. 1 é o elemento neutro dentro da matemática. O 3 com 3, isso aqui dá 1. Ó. Dividir o 9 com 3 deu 3. Dividir aqui ó, o 2 com 2 e o 4 com 2. 4 por 2 deu 2 e 2 por 2 ó, deu 1. Por isso que eu faço a multiplicação. 1 vezes 1 deu 1. E aqui? 2 vezes 3, vai dar 6. Então, certamente, a resposta correta que tinha lá, fazendo a divisão dessas duas frações, seria 1/6. Beleza. Se vier um número inteiro, muita gente acha que esse 3 vai multiplicar o 1 e vai multiplicar o 7. Muito cuidado. Toda vez que você está diante do número inteiro, o número inteiro, lembra lá que ele tem um denominador. E o denominador sempre vai ser 1. Ó. Muda, professor? Não vai mudar. É o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, só multiplico 3 vezes 1. 3 vezes 1 vai ser 3. E 1 vezes 7 vai ser 7. Conclusão, quando você tem um número inteiro multiplicando uma fração, basta multiplicar o número inteiro pelo numerador, só com a parte de cima. Então, a sua resposta correta seria 3 sobre 7. Aqui, da mesma forma, 2/3 de 5, ou 2/3 multiplicado por 5. É só o de cima com o de cima. Então, 2 vezes 5 vai dar 10, dividido por quanto? Por 3. Ó. Não tem o que fazer. Na divisão, muito cuidado na divisão. Ó. Toda vez quando eu estou trabalhando com divisão, lembra lá que o 2 é um número inteiro, sempre vai ter aqui o valor número 1. Então, vou operar na divisão. Eu repito a primeira, é uma divisão envolvendo o número fracionário. Ó. Eu repito a primeira aqui é o número 2, ó, ou 2 dividido por 1, e faço a multiplicação. Inverto o que é divisão, passa a ser multiplicação, e agora eu faço a inversão, ó, onde eu tenho lá 1 sobre 6, agora vai ser 6 sobre 1. Então, eu tenho que multiplicar com esse número inteiro. Então, agora, ficou uma multiplicação do número inteiro pela uma fração. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12. E 12 dividido por 1, ó, porque 6 dividido por 1 vai dar o próprio 6. Então, só sobra
2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então, 2 dividido por 1 sexto, você vai encontrar aqui como resultado 12. Perfeito, professor. Aqui, ó, eu tenho lá 2 sobre 5. Repete a primeira. A primeira é quem? 2 sobre 5. Multiplica. Toda vez que é um valor de uma fração envolvendo aqui operações, ó, você faz pelo inverso. Lembra, quando você vê um número inteiro, o número inteiro sempre vai ser divisível por 1. Eu quero inverter, ó, é multiplicado, já repeti aqui a primeira, 2/5, e agora eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 4 sobre 1, então vai ficar 1 sobre 4, professor? 1 sobre 4. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Se você quiser, dá para simplificar o 2 ó, com 4. Então, vou simplificar logo aqui para a gente já chegar à resposta correta. Então, dividir 4 dividido por 2 deu 2. Em cima só sobrou o número 1. Então, em cima ficou o número 1 e embaixo ficou ó, 5 vezes 2. 5 vezes 2 você encontra como resposta correta 10. Padrão, professor. É o que eu preciso para acertar as questões envolvendo operações com frações? Tanto na multiplicação como nas divisões. Então, a gente vai fazer agora diversas questões de concurso envolvendo aqui as operações com frações. Então, vou deixar aqui uma lista de 16 questões de concurso que já foram cobradas aí por diversas bancas. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas cobram esse assunto nos seus concursos. Questão número 1, Banca Fundatec. Olha o que cobrou, olha o que caiu. Dividindo a fração 5 terços pela fração 8 sextos. A forma irredutível da fração. Então, observa que as bancas elas gostam de cobrar a fração irredutível. Lembra lá, o que é a fração irredutível, professor? É aquela fração que você não consegue mais dividir por mais nenhum número. Então, eu quero aí exatamente a fração irredutível. Perfeito. Eles lá 5 terços. Como é que eu represento 5 terços? 5 terços é nesse formato. Ó. É 5, vem primeiro, e terço a parte de baixo. 5 sobre 3. Vou dividir. Ó. Lembrando que é uma divisão. Posso colocar nesse formato, que eu quero dividir. A operação é divisão de fração. Ó. Vou dividir essa fração 5 terços, dividida agora por 8 sextos. Então, observa que eu vou colocar 8 é o numerador e o 6 é denominador. Perfeito. Então, observa o seguinte, é divisão de fração. O que é que nos garante? Eu vou repetir a primeira, vai ficar 5 terços, e multiplico ó, pelo inverso da segunda. Vou inverter. O que está embaixo vai ficar em cima e o que está em cima vai ficar embaixo, vai ficar 6 dividido por 8. Padrão. Se você não fizer pela simplificação, certamente você vai errar, porque eu vou multiplicar 5 vezes 6 e vou multiplicar 3 vezes 8. 5 vezes 6 eu encontro 30 e 3 vezes 8 eu encontro 24. Olha lá nas alternativas. Muito cuidado, eu encontro lá 30 sobre 24. A resposta é 30 sobre 24, professor? Não é 30 sobre 24. Eu preciso simplificar, porque o comando da questão pediu o quê? Uma forma irredutível. Então, eu tenho que reduzir essa minha fração para achar a resposta correta. Então, dá para dividir por quanto? O 30 dá para dividir por 6. Vou fazer logo direto por 6. E o valor do 24, ó, dá para dividir por 6. Professor, eu fiz por 2. Vou chegar ao mesmo resultado? Vai. Eu fiz por 3, ó, porque o 30 é por 3, vai dar 10. E o 24 por 3 eu encontro 8. Dá para fazer? Dá para você fazer, certo? Então, aqui eu já fiz logo por 6, ó, porque eu já encontro a forma irredutível. Então, eu tenho lá 30 dividido por 6, eu encontro 5. E 24 dividido por 6, ó, eu vou encontrar 4. A resposta é aquela que tem lá 5 sobre 4? Exatamente. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Então, imagine o seguinte, você está lá na sua prova, você pegou lá uma fração nesse formato, divida 5 terços por 8 sextos. Está aqui. Já sei como é que eu tenho que fazer. Lá na hora da prova, você vai repetir a primeira, 5 terços, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Você vai colocar 6 sobre 8. Pelo método da simplificação, você simplesmente vai achar o resultado já de forma correta. Por quê? Porque se você observar, eu tenho aqui o 6 ó, e eu tenho 3. Dá para fazer essa simplificação? Dá, como a gente aprendeu nos nossos exemplos logo no início. Então, 6 dividido por 3 eu encontro 2. Ó.
Eu tenho 8, ó, que dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar quanto? Isso aqui vai te dar 4. Então, se você observar, em cima ficou quem? Em cima, no meu numerador, só sobrou o número 5. E embaixo, no meu denominador, só encontrou 4. Então, por isso que o método utilizando a simplificação envolvendo operações com frações já te dá a resposta correta. Então, evite fazer a operação com o número fracionário fazendo simplesmente a multiplicação dessas frações, porque certamente você vai encontrar números grandes para depois fazer as simplificações. Quando você faz logo as simplificações, ó, é muito mais fácil, porque você sai cortando, você sai eliminando, você chega muito mais rápido à resposta correta. Então, para a questão número 1, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Mais uma questão número 2, com divisão, tá lá. Qual é o resultado da operação? Tá aqui, 9 sobre 8 dividido, ó, por 0,6. Professor, me ajude. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, toda vez que você encontrar um número decimal, esse número decimal ele pode ser escrito como sendo o número fracionário. Todo número decimal ele é representado por uma fração ou até mesmo pelo número no formato de porcentagem. Então esse número decimal ele é divisível por 10, ó. Só tem uma casa decimal, só tem lá 0,6, eu posso escrever ele como sendo o valor 6 sobre 10. Ó. Se eu tenho aqui o valor de uma casa decimal, eu posso escrever nesse formato. Se eu tenho lá, por exemplo, 0,23, está aqui. Você está fazendo a operação e encontrou esse número, 0,23. Então, 0,23, eu posso escrever ele como sendo 23 e eu tenho duas casas decimais. Ó. Quem vai me dizer quanto zero tem embaixo é justamente a quantidade de casas decimais que eu tenho no número decimal. Se eu tenho duas casas decimais, eu tenho aqui 2 zeros. Se eu tenho uma casa decimal, ó, eu tenho apenas um zero. Se eu tiver 3 casas decimais, se eu tenho lá 0,431. Então, qual vai ser a fração correspondente a esse número? Você pega o número 431 e você simplesmente vai colocar a quantidade de zeros que representa aí a casa decimal. Se eu tenho uma casa decimal, 1 zero, duas casas decimais, 2 zero, 3 casas decimais, 4 zero, 5 casas decimais, 5 zero, 10 casas decimais, 10 zero. Quem vai me dizer quanto zero tem embaixo é a quantidade de casas decimal. Se você observar, esses números eles correspondem exatamente à operação em porcentagem. A gente vai estudar aqui no nosso canal aulas específicas de como acertar as questões envolvendo problemas com porcentagem. Beleza, professor? Então volta para cá. Eu tenho lá a operação 9 sobre 8, divisão, ó, dividido. Posso fazer desse jeito com a barra ou posso fazer do jeito que o comando da questão te colocou, ó, divisão. Onde tem lá 0,6, eu vou colocar a fração correspondente, 6 sobre 10. Perfeito. O que é que nos garante a divisão? Você repete a primeira fração, está lá 9 sobre 8. O que era divisão agora passa a ser multiplicação e você inverte. Ó. O 10 ele vai para cima e o 6 ó, ele vai para baixo. Então, inverter é você trocar de lugar. Então, agora eu tenho lá que o 10 ficou no numerador e o 6 ficou no denominador. Vai lá para a simplificação, trabalhar com a simplificação. O 9, dá para fazer simplificação com 6? Dá. Eu vou dividir tanto o 9 como o 6 por 3. Então, observa que eu estou dividindo, simplificando um número em cima e um número embaixo pelo mesmo valor. Então, 9 dividido por 3, eu encontro 3. Ó. O 9 agora virou 3. E o 6 ó, dividido por 3 ficou 2. Beleza. Dá para fazer essa divisão agora com 2? Ó? Dá. O 10 eu dividi por 2. Ó. O 10 é o maior, sobra o valor 5. Agora não dá mais para fazer simplificação, porque o 8 só pode ser por 2. Ó. O 3 é por 3 e o 5 é por 5. Então só sobrou 3 vezes 5, ó, que é multiplicando, vai te dar aqui o valor 15. No numerador sobra o 8. Então você teria que procurar uma alternativa que tivesse aí 15 sobre 8. 15 sobre 8, resposta correta para essa questão, alternativa letra B. Padrão, professor, vai lá para a questão de número 3. Quanto é 7 décimos mais 15 sobre 12 menos 3 quartos? A operação soma e diferença. E olha lá que eu estou com os denominadores diferentes. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar os denominadores. Ó.
eu tenho lá 7 sobre 10, somando o valor 5 sobre 12, menos 3 sobre 4. Muito cuidado para você não fazer isso. Você aprendeu em multiplicação e divisão fazer simplificação. Eu não posso cortar esse 10 com esse 5. Ó. Jamais faça isso. Não posso dividir o 12 ó, com 3. Vai fazer 12 dividir por 3 e colocar aqui o 4. Não faça isso. Isso só é feito na multiplicação e divisão. A simplificação, que é justamente você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, só vai ser realizado quando eu estiver diante de multiplicação e também de divisão. Aqui é soma. Se é soma e é subtração, eu preciso igualar os denominadores. Então, observe que eu tenho um 10 e eu tenho um 12 para somar. Eu posso somar o 12 junto com esse 4. É bem melhor, seja esperto na hora de você fazer as operações. Já identifiquei que esse 4 ó, dá para virar o 12, então vou multiplicar em cima, embaixo e vou fazer essa operação, ó, onde tem lá o valor 5 dividido por 12 menos 3 quartos. Depois eu somo com essa minha fração 7 sobre 10, então vou multiplicar, observa esse 4 para virar 12. Qual é o número que eu tenho que multiplicar? Por 3, professor? Exatamente. Se você conseguir multiplicar em cima e embaixo por 3, ó, não altera o resultado da minha fração. Então, vou pegar essa minha fração e vou multiplicar por 3. Então, vai ficar 5 sobre 12. E vou subtrair agora com o valor 3 vezes 3, deu 9. E 4 vezes 3, ó, deu 12. O denominador ficou idêntico? Ficou idêntico. Se o denominador ficar idêntico, basta você fazer a operação. Se é subtração, você vai subtrair. O denominador é o mesmo, então eu conservo aqui o denominador é 12, e eu faço a subtração. 5 menos 9. 5 menos 9, você vai encontrar aqui, ó, menos 4. Por isso que eu coloquei o sinal negativo. O que é que eu tenho que fazer agora? Você vai trazer a outra fração. Ó. Sobrou agora para somar. 7 sobre 10. Estou aqui, 7 sobre 10. Agora eu estou diante de uma operação onde tem denominadores diferentes. Tem um 10 e tem um 12. Ó. O 10 não tem como virar o 12 não tem como virar o 10. O que é que você vai fazer? Você multiplica cruzada. Ó. Você vai multiplicar o 10 vezes 12 e multiplica o 12 vezes 7. Depois multiplica 10 vezes 4. Então, trazendo para cá, para a gente calcular o resultado dessa operação. Então, a gente viu que eu tenho que multiplicar o valor dos denominadores para o denominador ficar em comum. Então, é 10 vezes 12, vai dar 120. Está aqui, 120. E 12 vezes 7. 12 vezes 7 é 84. E vou subtrair exatamente de 10 vezes 4. 10 vezes 4, eu tenho lá 40. Então, deveria fazer essa operação de subtração, né? 84 menos 40. 84 menos 40, você encontra 44. Na parte de baixo, você vai encontrar 120. Olha lá nas alternativas. Todas as alternativas aqui não tem denominador 120. Então, certamente você precisa fazer uma simplificação. Então, se você enxergar que dá para dividir por 4, ó, em cima e embaixo, você vai chegar à resposta correta. Então, vou dividir em cima e embaixo com o mesmo número. Simplificação. 44 dividido por 4, você encontra 11. 120 dividido por 4, você encontra 30. A resposta correta, professor, é aquela que tem 11 sobre 30? Exatamente. 11 sobre 30, você encontra para essa questão como resposta correta a alternativa letra A. Mais uma questão, questão número 4. Marinalva fez um bolo para seus 4 netos. Está aqui. Tem lá André, tem o Bruno, Carlos e Daniel. A tabela a seguir apresenta as frações do bolo que cada um comeu. Tá certo. Então tá aqui o A, o B, o C e o D. Tá na sequência aqui da ordem alfabética, né? André, Bruno, Carlos e Daniel. De acordo com a tabela, qual neto comeu a maior fatia do bolo? Então, aqui é uma comparação entre frações onde eu tenho denominadores diferentes. Então, toda vez que você está adiante de operação com fração para saber quem ganhou a maior, você precisa igualar os denominadores. Então, vou igualar aqui os denominadores e vou verificar qual vai ser o neto que vai ter a maior fatia. A maior fatia é aquele que vai estar no numerador, certo? Que tiver o numerador maior deles, a gente encontra aí o valor
da maior fatia. Como é que eu faço para igualar? Então observe que eu tenho essas frações. Eu tenho lá 1/5, tenho lá 1/3, tenho lá 1/4, tenho lá 1/6. Toda vez que o denominador é idêntico, é igual, você simplesmente pode concluir o seguinte: toda vez que você está com o denominador aqui diferentes e o numerador, a parte de cima, sendo idêntica, você vai ter apenas que observar que a maior fatia será aquela que tem um menor denominador. Ou seja, se você observar o que tem um menor denominador, o denominador sendo 3, é justamente Bruno. Então, para essa questão, de forma rápida, analisando apenas as frações que foram dadas, você poderia marcar como resposta correta a alternativa letra B. Professor, não entendi. Novamente, toda vez que você está lá diante de operações com frações, quer verificar qual é a fração maior ou a fração menor, se os numeradores são iguais, então o numerador sendo iguais, todo mundo sendo igual, a maior parte fica para o menor denominador, nesse caso aqui para Bruno. E a menor parte, aqui tem maior denominador. Então, essa operação que você está visualizando, ó, o denominador é o menor, passa a ser a maior fração. Então, aqui será a maior. E o denominador maior, que eu tenho aqui o 6, 6 partes, no total de 6, né? Então, aqui será a menor fração. Pode vir desse jeito? Pode. Só observar o denominador. Menor denominador é a maior fração e o menor denominador, ou a maior parte referente ao denominador, o maior número do denominador, será a menor fração. Mas dá para fazer também com o MMC. Então, para esse tipo de questão, se vier com denominadores diferentes, daqui a pouco a gente vai fazer questão com denominador diferente, a orientação é você tirar o MMC. O MMC nos garante aqui o denominador comum entre essas quatro frações. Então, vou tirar o MMC. O que é o MMC, professor? É você fatorar, decompor em números primos. Inclusive, aqui no nosso canal a gente já estudou aí MMC. Então, vou pegar os denominadores, que é 5, 3, 4 e 6, e observa que eu vou decompor. Primeiro, eu começo com 2. Então, o 5 não dá por 2, eu repito. 3 não dá por 2, eu repito. O 4 dá por 2, ó, vai dar 2. 4 dividido por 2 deu 2. O 6 dá por 2, vai te dar 3. Dá por 2 novamente por causa desse 2. Ó. O 5 não dá, o 3 não dá e o 2 por 2 ó, vai dar 1. Eu só paro quando chegar todo mundo 1. Repito aqui o 3. Dá por 3, ó. Aqui dá 1, 3 por 3 dá 1, aqui já tinha 1, e o 3 por 3 novamente dá 1, e aqui dá 5. Agora só dá por quanto? Só dá por 5. Todo mundo chegou 1, cheguei ao final da decomposição e eu encontro meu querido MMC. Ó. Meu MMC é justamente o produto entre os fatores. Vou multiplicar 3 vezes 5 vezes 2 vezes 2. Ó. Ou 5 vezes 3 deu 15, 15 vezes 2 deu 30, 30 vezes 2 deu 60. O denominador comum entre essas frações é 60, professor? É 60. Então, na primeira, o denominador é 60. Na segunda, de Bruno, é 60. Na de Carlos também é 60. E na de Daniel é 60. Agora, basta você fazer a divisão. Ó. Você divide pela parte de baixo e multiplica pela parte de cima, que você sabe exatamente quantas partes André comeu. Então, vamos dividir. Vou dividir o valor de 60 dividido por 5. Ó. 60 por 5 vai dar 12. Então, quando eu multiplico por 1, vai dar 12. 60 dividido por 3 ó, é 20. Como todo mundo é 1, você faz só a divisão. 20 vezes 1 é 20. 60 dividido por 4 vai ser 15. 15 vezes 1 vai dar o próprio 15. 60 dividido por 6, ó, dividido por 6, você vai encontrar 10. Então, olha lá. Quem é que tem a maior parte? A maior parte confirmou ó, que é o 20. Então, confirma, realmente é Bruno. Aqui é a segunda, Bruno. Quem é a menor deles? Ó? A menor é 10. Então, se pedisse a menor, você ia marcar Daniel. Como pediu a maior, você assinala como resposta correta aquela que tem lá, Bruno. Então, para a questão de número 4, comparando aí frações correspondentes, você encontra a resposta correta, alternativa letra B. Coloca mais uma, professor, para saber se eu compreendi. Inclusive, já te peço aí a você pausar o vídeo e tentar responder para ver se você consegue chegar à resposta correta, comparando aí as frações para saber ó, quem que come mais. Então, já adianto aqui que é uma operação de simplesmente saber qual é aquela fração maior ou menor. Então, tá lá.
questão da banca IBAD. 5 amigas foram a uma pizzaria e dividiram uma pizza. A primeira amiga afirma que gostaria de comer 2/3, a segunda 4/5, a terceira 7/8, a quarta 8/10 e a quinta 10/12. Trazendo as frações para cá e a gente vai precisar fazer o MMC. Eu tenho lá 2/3, que é a primeira, colocando aqui, ó, vou até apagar, a gente vai colocar primeira, segunda, colocando aqui os números para ficar bem didaticamente aqui para você compreender. Tem lá a quarta e tem lá a quinta. Então tá aqui as 5 amigas. A primeira disse que lá foi 2/3, então tá lá 2/3. A segunda 4/5, a terceira 7/8, a quarta foi 8/10 e a quinta é 10/12. Olha lá, tá todo mundo com numeradores diferentes e denominadores também diferentes. Então aqui eu não consigo fazer aquela análise que fizemos na questão anterior, que eu preciso que todos os denominadores, ó, sejam o mesmo. Quem é que faz isso? É o nosso querido MMC. Então eu preciso calcular o MMC entre 3, 5, 8, 10 e 12 para saber aí um tamanho de uma pizza aí enorme para essas 5 amigas, que é o denominador comum. Como ela pede quem comeria mais, ó, vai ser exatamente quem é que tem o numerador maior, certo? Então vamos calcular aqui nosso querido MMC. Começa com 2. Lembra lá que o MMC é a decomposição em fatores primos. Então vou começar aqui por 2, ó. Então o 3 não dá por 2, 5 não dá, o 8 dá, vai dar 4. O 10 dá, vai dar 5. O 12 dá, vai dar 6. Dá por 2 novamente? Dá. Aqui tem um 3, tem um 5, tem um 4. 4 por 2 deu 2, tem um 5 e tem um 6. 6 por 2 deu 3. Dá por 2 novamente por causa desse 2. Então vou fazer por 2 novamente. Então é 3, 5, o 2 deu 1, tem um 5 e tem um 3. Dá por 3? Dá. Então tem um 3, tem um 1, aqui é 5, só dá por 5. Tem um 1, tem um 5 e o 3 por 3, ó, deu 1. Agora só dá por 5. Tá aqui por 5. Então todo mundo chegou a 1. Ó. 5 por 5 deu 1. Quando eu chego todo mundo a 1, é porque eu encontrei nosso querido MMC. E quem é que vai ser o MMC? O MMC entre esses números 3, 5, 8, 10 e 12 é a multiplicação de seus fatores. Ó. É 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, você vai encontrar 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Então, multiplicando todo mundo, você encontra 120. Qual é a conclusão que eu chego? Então, a pizza, que seria aí distribuída entre essas amigas, para saber qual é que come mais, quem come menos, eu teria que colocar o denominador 120 para todo mundo, certo? Então, todas elas aqui vai comer uma pizza enorme, gigante, com 120 fatias. E agora eu vou fazer a operação envolvendo numerador e denominador. Vou pegar esse 120, vou dividir por 3 e multiplicar por 2. Ó. Aqui sempre eu divido. Ó. Vou colocar aqui o sinalzinho da divisão. Então, vou pegar o 120, vou dividir pela parte de baixo. Você precisa dividir pela parte de baixo. E na parte de cima eu vou fazer o quê? Vou multiplicar. Então, em fração, o de cima você multiplica e o de baixo você divide. Ó. Vou fazer exatamente essas operações. Então, vou pegar o 120 e vou dividir por 3. 120 por 3 é 40. 40 vezes 2, ó, eu encontro 80. Beleza, professor? Vai lá. 120 dividido por 5 vai dar 24. 24 vezes 4 você vai encontrar 96. Beleza? Tá aqui. 120 dividido por 8. 120 dividido por 8 você vai encontrar 15. E 15 vezes 7 você vai encontrar 105. Beleza, professor? 120 dividido por 10, ó, corta o 0, você encontrar 12. E 12 multiplicado por 8, você encontrar 96. Beleza? E 120 dividido por 12, ó, vai te dar aí o valor 10. E 10 multiplicado por 10 vai encontrar 100. Conclusão. Se ela pede para saber qual das amigas comeria mais, basta você olhar os numeradores. Qual das 5 aqui tem o maior numerador? Numerador, ó, a maior delas é 105. Então, quem é que vai comer mais? É a terceira. Então, a terceira, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. E se fosse pedir a menor delas, ó, seria a primeira. Então, toda vez que eu quero comparar frações, você tira o MMC
e verifica. Aquela que tiver maior parte no numerador, na parte de cima, numerador lembra que é a parte de cima, a que tiver a maior parte realmente é a que vai comer mais. A que tiver menor parte é aquela que vai comer menos. Perfeito, professor. Passa para mais uma questão. Questão número 6. Questão da banca IBFC. Olha o que vai dizer a questão de número 6. Uma costureira utilizou 1/5 de um novelo de lã, mais 2/3 do mesmo novelo. Desse modo, a fração que representa o total de novelo que a costureira utilizou. É uma soma de fração, professor? É exatamente uma soma de fração. Então, eu teria que saber representar o valor de 1/5, né? Está aqui 1/5. Então, 1/5 corresponde a 1/5 em número fracionário. Comando a questão disse lá que era mais 2/3. Então, mais 2/3. Só isso, professor. Uma questãozinha de soma de fração com denominadores diferentes, onde eu tenho aqui que simplesmente fazer a operação para igualar os denominadores. É uma operação com fração onde envolve a soma. Como os denominadores são diferentes, eu multiplico 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, depois 3 vezes 1 e 5 vezes 2. Se está somando, eu faço somando. Então vai ficar 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 1, 3 vezes 1 é 3 e 5 vezes 2 é 10. Somando, porque o comando da questão disse que era para somar. 3 mais 10. 3 mais 10, 13. Então você deveria procurar uma alternativa que tivesse lá 13/15. 13/15, para essa questão você marcar como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão da banca IBFC. Tá lá. Alice guardou 3/10, né, do seu salário na poupança e com 1/10 do seu salário pagou o aluguel. Tá certo. Operação envolvendo aí números fracionários. Assinala a alternativa que representa a fração do salário de Alice que sobrou. Então, muito cuidado aqui agora. Vou trabalhar com a parte do resto dessa minha fração. Tá aqui, vou até destacar para vocês. Aqui é o que sobrou. O que sobrou é o resto da minha fração. Beleza, professor. Então, o comando da questão diz que Alice guardou 3/10. Tá aqui. E depois colocou aqui 1/10, né? Pagou o seu aluguel. Então, colocou aqui 3/10 foi na poupança e 1/10 foi exatamente o que pagou de aluguel. Então, eu preciso exatamente encontrar essa fração do seu salário. Então, a fração do salário dela, observa que os denominadores são iguais. Dá para somar? Dá. Toda vez que tiver soma com denominadores iguais, eu conservo aqui o denominador e somo o numerador. 3 mais 1, 4. Muito cuidado. Quem marcou 4/10 terminou caindo na pegadinha aí da banca IBFC. Isso aqui é o que ela utilizou. O que sobrou é justamente o resto dessa minha fração. Então, se você observar, eu tenho um total de 10 partes do salário de Alicia. Ela simplesmente utilizou 4 partes desse total de 10. O que restou para ela do total de 10? O que restou para ela foi justamente as 6 partes. Então, do total de 10, ela utilizou 4, o que restou para mim foi exatamente 6 partes do total de 10. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Professor, eu não entendi essa parte de gasto e de resto. Está aqui, vou colocar outros exemplos. Você vai estar diante de questões envolvendo o gasto, e você vai estar diante de questões, vou até colocar mais próximo aqui, de questões envolvendo o resto da minha fração. Beleza, professor. Então, como é que eu sei que vai ser o resto? Imagina o seguinte, imagina lá que Pedro gastou exatamente 2/5 do seu salário. Pedro gastou lá 2/5 do seu salário. Pergunta, quanto foi que restou de salário de Pedro? Então, de 5 partes, Pedro utilizou 2. O que restou foi exatamente quanto falta para o total. O total é 5. Então, restou para Pedro exatamente 3 partes. Beleza, professor. Entendi. Bota mais um. Tá lá, Maria utilizou lá, comprou de compras alguma coisa e utilizou lá de 7 partes, utilizou lá, gastou 5 partes. Beleza. Pergunta, quanto é que restou para Maria? Se ela utilizou 5 partes no total de 7, concorda comigo que falta quantas partes para completar as 7?
O que falta é exatamente 2. Tranquilo, professor. Bota mais uma. Imagina lá, muda o personagem. Vou botar lá, Tiago. Olha lá, Tiago gastou 8 partes do seu salário, de um total de 9. Pergunta, do salário de Tiago, quanto foi que restou? Professor, não vou errar. Se tinha 9 partes, já foi utilizado, já foi gastado, aí gasto, né, 8 partes, o que resta é apenas uma parte, para completar o total. Então, a soma das duas partes, o gasto com o resto, sempre tem que te dar o denominador. 2 mais 3 te deu 5. 5 mais 2 te deu 7 e 8 mais 1 te deu 9. Então, agora a gente vai trabalhar em cima de várias questões envolvendo essa parte de resto da minha fração. Questão de número 8. Olha o que vai dizer a questão número 8. Na tentativa de completar uma coleção de figurinhas, Renato conseguiu 1/6 das figurinhas do álbum, enquanto que Ramiro, outra pessoa, conseguiu quantas? 3/4. Assinale a alternativa que indica a fração de figurinhas que ainda falta para completar a coleção. Onde tem falta, eu quero que você circule no seu material, puxa uma setinha e coloca lá o resto. É o resto da fração, professor? Exatamente, a gente vai trabalhar aí com o resto da minha fração. Então, observa que ele te deu aqui 1/6, foi de Renato, vou trazer para cá. E eu tenho de Ramiro. De Ramiro foi quanto? Ramiro foi 3/4. 3/4. Tinha que somar as duas frações e verificar o total para depois verificar o resto? Exatamente. Então, eu estou diante de uma operação de soma de fração com denominadores diferentes. O que é que eu vou fazer? Método cruzado. Vou pegar aqui e vou multiplicar. Observa que eu tenho que multiplicar o de baixo com o de cima e o de cima com o de baixo. E no final vou somar porque está somando. Então, faz lá a multiplicação. 6 vezes 4, 24. Multiplica 4 vezes 1, 4. Mais, está somando, 3 vezes 6. 3 vezes 6, eu encontro 18. E agora eu faço a soma. 4 mais 18. 4 mais 18, 22 sobre 24. Ainda bem que não tinha essa resposta nas alternativas. Inclusive, dá para simplificar. Se eu quiser, eu posso simplificar. Ou eu posso trabalhar já direto com o resto. Então, se os dois, né, tanto Renato como Ramiro, eles colecionaram aí, ou conseguiram, né, juntar as figurinhas deles, 22 partes no total de 24. O que é que falta para completar a sua coleção? Se eu tenho 24 partes, já foram juntadas, né, aí entre os dois personagens 22, o que resta para mim é 2 do total de 24. Então, eu tinha 22 e precisava chegar a 24. Sobrou 2. Não tem essa resposta porque eu tenho que encontrar uma fração irredutível. Dá para dividir por quanto? Só dá para dividir por 2. O 2 em cima, por 2 embaixo. 2 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 1? Exatamente. 24 dividido por 2 vai te dar 12. Então, você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 1 sobre 12. 1 sobre 12, encontro lá como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão da banca VUNESP. Olha o que vai dizer a questão de número 9. Um agente comunitário de saúde visitou 36 famílias. Aí desse total, 5 sobre 12 era do bairro A. Tá aqui. 1/3 era do bairro B. E as demais, as demais famílias, eu quero que você circule aqui e coloque lá simplesmente o que a gente precisa. É do resto dessa minha fração. Essa palavrazinha, os demais, você vai circular e vai dizer que isso é o resto da minha fração. Tá aqui o resto da minha fração. Que é exatamente o pessoal, as famílias aí que está no bairro C. O número de famílias visitadas no bairro C em relação ao total de família visitada corresponde a qual fração? Então, novamente, simplesmente o comando da questão pede aí o resto da fração. O que é que eu tenho que fazer, professor? Somar a fração. Se você observar, ele te deu 5 sobre 12. Então, eu tenho lá que somar 5 sobre 12, mais o valor de 1/3, está aqui 1/3, e verificar quanto é a minha fração visitada, que é do bairro A, do bairro B. Soma de fração com denominadores diferentes. Eu tenho 12 e tenho 3. Então, esse 3, você vai perceber que dá para transformar no 12. Então, eu vou multiplicar. Vou pensar em um número aqui que esse 3 vai ser
equiparado ou equivalente aqui a uma fração com denominador 12. Pergunta, o que é que eu tenho que fazer para esse 3 virar no 12? Multiplicar por 4, professor? Exatamente, você deveria pensar em multiplicar com 4, porque o denominador será igual a, eu tenho lá 5 sobre 12, somando com 1 vezes 4 vai te dar 4, 3 vezes 4 vai te dar 12. O denominador agora ficou idêntico, ficou o mesmo. Se eu tenho o mesmo denominador, basta somar numerador. 5 mais 4, 5 mais 4 é 9 e o denominador é o mesmo, tá aqui. Pergunta, foram visitadas os dois bairros, bairro A e bairro B, 9 no total de 12. Pergunta, quem é o resto? Quanto é que falta aí que corresponde para o bairro C? Se eu tinha um total de 12, já foram visitados aí os bairros A e B, que é um total de 9, quanto é que falta para o bairro C? Exatamente a sobra. A sobra é 3. Então, se você observar, 9 com 3 é 12. Não tem essa alternativa, novamente, porque eu preciso simplificar. Então, leve essa dica para a sua prova. Toda vez que você achar uma fração, você precisa encontrar um equivalente. Para encontrar uma fração equivalente, basta simplificar. Observe que eu vou dividir o 3 com 3, nesse caso vai dar 1. E vou dividir o 12 com 3. 12 com 3, nesse caso você vai encontrar 4. Então, você precisaria procurar uma alternativa que tivesse lá 1/4. 1/4, para essa questão, você tem que marcar como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão, professor. Estou compreendendo aí perfeitamente essas operações envolvendo números fracionários. Então, vou fazer agora a questão número 10. Está lá. Certa quantia foi repartida entre os irmãos. Está lá A, B e C. Alceu, Breno e Caio. Ele vai dizer, olha, Alceu recebeu a terça parte do meu total. Breno recebeu 2/5 do meu total. E da fração do total que corresponde a Caio. Novamente, se você observar na questão número 10, ela vai trabalhar com o resto. Por quê? Professor, o comando da questão não falou o resto, mas se você observar, essa quantia que for dividida entre os irmãos, ele te deu duas partes. Te deu a parte de Alceu, né? E deu a parte de Breno. O que falta é exatamente a quantia de Caio. Então, o que falta é o resto, que o comando da questão faz referência. Então, você vai à procura do resto. Você vai somar a terça parte, terça parte, lembra lá, é 1 sobre 3. E o de Breno, 2/5, 2/5 é 2 sobre 5. Estou diante de uma soma, uma operação de fração com os denominadores diferentes. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer cruzado, porque o 3 não vira o 5 e o 5 não vira o 3. Vou fazer cruzado. Você multiplica o de baixo com o de baixo, o de baixo com o de cima e o de baixo aqui com o de cima. Perfeito. Já entendi, professor. Já pode até acelerar aí os passos, porque eu já compreendi esse jeito de fazer soma de fração. 3 vezes 5 é 15. Encontrei aqui. 5 vezes 1 vai dar 5. Mais, porque é somando, e 3 vezes 2. 3 vezes 2 eu encontro 6. Soma 5 com 6. 5 com 6 você vai encontrar 11. 11 sobre 15 só que essa quantia você vai fazer referência a C e Breno. Inclusive tem aqui na resposta correta a letra C. Muito cuidado, porque o comando da questão não pediu a quantia de Alceu e de Breno. Se ele fizesse referência a Alceu e Breno, seria 11 sobre 15. O comando da questão queria o de Caio. E a quantia de Caio é exatamente o que sobra, é o resto. Eu tinha lá, o salário foi repartido em 15 partes, então 11 partes ficou para Alceu e Breno, o restante ficou para Caio. Qual é o restante? Quanto é que falta para completar 15? Então, se você observar o que falta para completar 15 é 4. Resposta é 4 sobre 15, professor? Exatamente, 4 sobre 15. Você deveria marcar para essa questão da banca FGV a alternativa letra E. Mais uma questão de número 11. Olha o que vai dizer a questão número 11. Em uma determinada empresa, metade de seus funcionários vai para a casa de ônibus, tá certo. 1/5 vai de carro, tá certo. 1/8 vai de bicicleta e os demais vão a pé. O que ele vai pedir? Qual é a fração do funcionário que vai para casa a pé? Então, observa novamente. E eu quero que você destaque onde tem a palavrazinha
as demais, ou os demais, né? Os demais correspondem o quê? O resto da minha fração. Então, eu tenho que somar quantas pessoas, ou qual é a fração que corresponde? Vai de ônibus, vai de carro e vai de bicicleta. Então, tenho 3 frações aqui para fazer a operação de soma. E no final, eu verifico aí quantas pessoas, né? Quantas partes aqui, referente ao resto, vão a pé. Então, vamos fazer essa operação. Então, vou somar metade, ó, metade aqui é de ônibus. Então, metade você representa 1 sobre 2. Ó. Então, representando um número fracionário, metade é 1 sobre 2. Então, é metade. Depois é o quê? 1/5. Ó. É mais 1/5, é 1 sobre 5. Mais 1/8, ó, é 1 sobre 8. Estou diante aí de uma operação envolvendo 3 denominadores diferentes. Então, perceba que eu vou multiplicar ou fazer a operação 1/2 mais 1/5. No final, eu pego o resultado e somo com 1/8. Então, vou fazer pelo cruzado. Ó. Tá aqui. Vou multiplicar o 2 com 5, o 5 com 1 e o 2 com 1. É isso, professor? É isso. Já estou vendo aí que você está fazendo no seu caderno, está chegando a resposta correta. Então, multiplica lá. 2 vezes 5 te deu 10. 1 vezes 5 te deu 5, mais 2 vezes 1 te deu 2. Soma os dois, porque é somando. Então, vai ficar 7 sobre 10. Vou colocar até aqui embaixo, ó, 7 sobre 10. Perfeito, professor. Encontrei 7 sobre 10. Eu vou somar agora mais 1/8. Mais 1/8. Denominadores diferentes novamente. Ó. O que é que eu tenho que fazer? Método cruzado nele. Multiplico os dois de baixo, o de baixo com o de cima e o de cima com o de baixo. No final eu somo. Então, vou pegar aqui para somar. Então, multiplica. 10 vezes 8 vai te dar 80. 7 vezes 8 você encontra 56. Vou colocar aqui o valor 56. E eu pego aqui, somando o valor 1 vezes 10, ou 10 vezes 1, vai te dar 10. 56 mais 10, você vai encontrar 66 sobre 80. Então, observa que as frações referentes aos demais meios de transporte sem ser a pé, te deu lá um valor de 66, juntando ônibus, carros e bicicleta. Aí agora eu vou lá para o resto, ó, que o resto vai a pé. O total era quanto? O total era 80. Beleza, professor. E agora eu tenho que verificar quanto falta de 66 para você chegar a 80. Então, você vai perceber, resta, para chegar a 80 é 14. Se eu somar 14 com 66, você encontra 80. Mas não está nas alternativas. É porque precisa fazer o quê, professor? Precisa se desesperar? Não. Ó. Com calma, você vai pensar em um número que ao mesmo tempo dá para dividir em cima e embaixo. Qual é esse número? É 2, professor? É 2. Então, 14 você divide por 2, você encontra 7. E o 80 você divide por 2, você vai encontrar quanto? 40. Então, para essa questão, você teria que procurar uma alternativa e tivesse lá 7 sobre 40. 7 sobre 40, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra E. Coloca mais uma questão, questão número 12. Olha o que vai dizer a questão número 12. Uma pessoa comprou uma barra de chocolate, tá certo, e comeu 1/5 dessa barra ontem, tá certo. Hoje, vai fazer agora referência a hoje, ela comeu metade do que sobrou. Ó. Então, novamente, então, se caiu essa palavrazinha sobrou, os demais, aí você faz referência ao resto. Daqui a pouco a gente chega ao resto dessa sua fração. Olha o que o comando da questão pede. A fração total relacionada ao que já foi, o que ela comeu essa barra, né? A fração total em relação ao que ela já comeu. Então, ela quer essa fração relacionada a o que ela já comeu. Tem a soma do que ela já comeu, né? Tanto ontem como hoje. Então, ontem, observa lá, vou até colocar aqui. Ela fez essa divisão. Ontem ela comeu quanto? Vou colocar aqui. Ontem ela fez referência a 1/5. Então, ontem ela comeu 1/5. Aí vai para hoje. Muita atenção aqui no hoje. Ó. No hoje, o comando da questão falou que comeu a metade do que sobrou. Então, metade é meio. O que foi que sobrou? Então, o resto dessa divisão, observa que o que sobrou foi justamente, se comeu 1/5, restou quanto? Restou 4/5. Ó. Então, aqui, restou 4/5. Então, vou multiplicar essa minha fração, ó, por 4 sobre 5. Tá aqui, 4/5 ou 4 sobre 5. Toda vez que tiver lá
do, da, desse, dessa. Então isso aqui é multiplicação, ó. Então agora eu vou ter que multiplicar. Então lembra que multiplicar é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Se tiver como realizar uma simplificação, você faz logo a simplificação. Eu tenho lá o 2 ó, com 4. Dá para simplificar? Dá. Resta quanto? Resta 2. Então hoje, quanto foi que essa pessoa comeu? Essa pessoa comeu aí da barra de chocolate, tá? Observa lá que sobrou 2, sobrou 5. Sobrou 2 quinto. E ela queria o total. Ó. Se você observar, o total é a soma de ontem com o hoje. Ó. Então, tem que pegar quanto foi que essa pessoa comeu ontem, mais o de hoje. O de ontem eu já sei, foi bem tranquilo. Foi 1 quinto. Coloquei aqui. Mais o valor de hoje. De hoje foi 3 quintos. Soma de fração com os mesmos denominadores. Ó. Os denominadores é 5. Então, vai ficar 5 e eu somo o numerador. Então, observa que eu estou aqui só corrigindo. Observa que não foi 3, né? Sobrou aqui foi 2. 2 sobre 5. Só corrigindo para não dar a resposta errada. Então, aqui é 2 sobre 5. Então, ficou lá 1 quinto mais 2 quintos. Então, eu tenho exatamente, se você observar, 1 mais 2 vai te dar 3. Então, para essa questão, você deveria procurar como resposta correta aquela que tivesse o valor 3 sobre 5. 3 sobre 5, resposta correta, alternativa letra B. Mais uma questão agora de número 13. Olha o que vai dizer a questão de número 13. Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate. Então, fez referência agora, mudou apenas o personagem e disse aí que comeu exatamente, né? Ou comprou, né? 1/4 da barra de chocolate que comprou. Então, ela comeu aí, Marlene comprou uma barra de chocolate e comeu exatamente 1/4. Aí depois, ó, vai fazer referência depois. Depois, comeu o quê? 1/3 do que tinha sobrado. Então, novamente, ó, muita atenção nesse tipo de questão, porque ele vai fazer referência ao que tinha sobrado. O que tinha sobrado é referência ao resto da minha fração. E o comando da questão continua dizendo que ele pede a fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer. Se você observar, faz referência ao que ainda tem para comer. O que ainda tem para comer é exatamente o resto dessa minha fração. Então, aqui eu preciso do resto da minha fração. Beleza, professor. O que é que eu vou ter que fazer? Então, observe que, inicialmente, ela comeu 1/4. Então, 1/4 representando em formato de fração é 1 sobre 4. E depois ela comeu o quê? Depois ela comeu 1/3 do que tinha sobrado. Então, é 1/3 do que sobrou. O que foi que sobrou? Observa lá que o que restou de 1/4, aqui o resto, ó, o que sobrou, o que restou, se ela comeu 1 do total de 4, o que resta para mim é 3/4. Então, é 1/3 de 3/4. Então, depois ela comeu lá 1/3 de 3/4. O comando da questão falou. Depois foi 1/3 do que tinha sobrado. O que sobrou foi 3/4. Lembrando, ó, que o do você multiplica. Toda vez que você vê essa preposição dentro da matemática, eu preciso multiplicar. Tem um 3 em cima, tem um 3 embaixo. O que é que eu faço? Eu elimino. Então, vou eliminar aqui o 3 de cima e o 3 de baixo. Ó. O que é que sobrou para mim? Sobrou para mim o valor de 1/4. Então, inicialmente foi 1/4. Tá aqui, ó. Inicialmente foi 1/4. Depois foi mais 1/4. Soma os dois. É uma soma de fração com denominadores iguais. Ó. O denominador é 4. Então, você conserva o denominador e soma apenas o numerador. 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Dá para simplificar? Dá. Vou dividir em cima e embaixo, ó, por 2. Dividir em cima e embaixo por 2 para reduzir aí na hora de achar a resposta correta. Então, 2 dividido por 2 foi 1 e 4 dividido por 2 foi 2. Pronto, isso aqui foi o que Marlene comeu. Ó. E a pergunta informava, solicitava aí o que ela comeu? Não, pergunta lá a fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer. Se ela comeu metade, o que resta para ela é exatamente a outra metade. Se ela comeu 1 sobre 2, ó, o que resta aqui, para completar 2, é a outra parte. Então, 1/2 seria a resposta correta para essa questão. Então, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra
A. Mais uma questão de número 14. Vai falar agora de Márcio. Olha o que disse a questão 14. Márcio gastou a terça parte do total de um bônus recebido. Tá certo. Então, ele gastou aí a terça parte do valor total. Depois ele popou. Popou quanto? 3/5 do restante. Então, muito cuidado. Circula, destaca, porque eu quero fazer uma operação com o resto da minha fração. Então, vou trabalhar aqui com o resto da minha fração. Daqui a pouco a gente encontra o resto da minha fração. Tá lá. Ele pede a fração do valor do bônus recebido por Márcio, que representa corretamente o valor popado. Então, o comando da questão faz referência ao que ele popou. O que foi que ele popou? Se você observar o que ele popou, vou até destacar aqui de vermelho, colocando de vermelho, o que popou foi exatamente 3/5 do. Do sempre é multiplicação do restante. Então, vou colocar aqui 3/5 do restante. Então, do restante, vou à procura desse meu restante. Quem vai ser meu restante? O restante era a terça parte, então ele gastou aí a terça parte. Se ele gastou a terça parte, o resto de 1/3 corresponde a quanto? 2/3. 2/3. Então, o restante é 2/3. Então, foi 3/5 de 2/3. 3/5 de 2/3. Dá para simplificar? Dá. Eu tenho um 3 em cima e eu tenho um 3 embaixo. Cortei esse 3 de cima, cortei esse 3 de baixo. Sobrou quem? O 2 e o 5. Então, a resposta correta que ele popou foi exatamente 2/5. 2/5, você ia procurar como resposta correta para essa questão, a alternativa letra C. Mais uma questão número 15 da banca IDECAM. Olha o que o comando da questão vai dizer. Vai mudar o personagem, agora a gente vai falar com Cláudia. Cláudia faz doce de abóbora, de coco e também de abóbora com coco. E os vende em caixa. Considere que cada caixa, 2/3 são de doce de cocos. Ele tem ali doce, tem cocos. E 5/9 tem abóbora. Qual a fração, pergunta lá, qual é a fração dos doces da caixa que corresponde aos que tenha os de doce de abóbora com coco? Que é justamente o que passou aqui. Tem um doce de abóbora, tem um doce de coco e quero o de abóbora com coco, que é justamente aquela interseção. É o que passa exatamente dessa soma de 2/3 mais 5/9. Então, vou somar para a gente ver o que é que passa aí, para a gente ver o que é que ele pede. Então, eu tenho lá 2/3. Vou até colocar aqui, é doce de coco. Vou chamar o C como sendo doce de coco. É 2/3. O de abóbora, tá aqui, o de abóbora é exatamente 5/9. Soma os dois para ver quanto é que vai dar e a gente vê aqui o que é que passa ou aquilo que sobra. Como o comando da questão pediu aí, disse que ela fazia, né, esses 3 tipos de doce, a gente vai ver o que é que passa. Então, observe que eu tenho lá uma fração 2/3 mais 5/9. Então, observe o seguinte, essa questão, se você observar, eu tenho aqui o valor, 2/3 e eu tenho 9. Ó. Esse 3 dá para você multiplicar por 3, para virar 9. Então, já vou ganhar tempo, vou multiplicar todo mundo por 3 porque eu fico o mesmo numerador. Então, vou ter o valor referente a 2 vezes 3, né? Nesse caso, vai te dar 6. Ó. Então, essa fração vai ficar 6. E aqui, 3 vezes 3 vai te dar 9. Então, agora eu tenho lá o valor 5/9. Ó. Então, a fração que tinha 2/3, eu posso escrever como sendo 6/9. Professor, eu fiz fazendo aqui cruzado, que os denominadores diferentes. Dá o mesmo resultado, dá o mesmo resultado. Só que no final você vai precisar simplificar. Vou até fazer. Vamos fazer logo aqui com a soma. Se você observar, a soma aqui é denominadores com valor 9, ó. Então, tá aqui, dá 9. Eu faço a soma. Então, a soma aqui, se você observar, vai te dar 11. Então, tá aqui 11. A pergunta é, quanto foi que passou do meu total? Eu tenho 9, ó. Se você observar, eu tenho 9 representando aí os doces de coco e os doces de abóbora. O que passou é exatamente aquilo que faz referência aos doces de abóbora com coco, ó, que é justamente a interseção, é os dois doces ao mesmo tempo. Então, o que passou do total de 9 é justamente a 2 de 9. Então, 2 de 9 foi o que passou.
Então 9 de 9 é completo. O que passou foi 2 sobre 9. 2 sobre 9 você marcaria como resposta correta para essa questão, alternativa letra D. Mas o senhor disse, professor, se eu fizer 2 terços, tá aqui, mais 5 nono, e eu não enxerguei que dava para multiplicar por 3. O resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo. Então, denominador diferente, você multiplica os dois de baixo, multiplica o de baixo com o de cima e o de baixo com o de cima e você soma aquela minha fração. Então, multiplica lá. 3 vezes 9, 27. 9 vezes 2 eu tenho 18. Mais o valor 3 vezes 5. Ó. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 18, 3, 3. 3, 3 sobre 27. Precisava simplificar? Precisava simplificar. Então, dá para dividir aqui por 3, ó, e dá para dividir aqui também por 3. Então, ia ficar 11 sobre 9. Dava o mesmo resultado, professor? Dava o mesmo resultado, 11 sobre 9 é a soma de coco com abóbora. O que é que resta? Ou o que sobrou, né? O que passou nesse caso. Aqui é o que passou. Pode cair nesse formato? Pode. O que passou foi exatamente 2 sobre 9. É aquilo que o comando da questão queria, que você ia ter que marcar para essa questão, alternativa letra D. Última questão, questão de número 16, é uma questão envolvendo as operações com fração, certo? Então, observe que vai mudar o personagem agora é João. João recebeu seu salário e fez 3 gastos sucessivos. O primeiro gasto, gastou a terça parte do que recebeu. Depois, gastou o quê? A quarta parte. Ó. Quero que você destaque que não é só a quarta parte, é a quarta parte do restante. Inclusive, a gente vai fazer questões de prova do concurso trabalhando com valores inteiros, né? Aqui é só com fração, então a quarta parte do restante. E se você observar, ele continua dizendo que depois gastou 2 quintos, ó. Não foi 2 quintos só, foi 2 quintos de quê? Do restante. Então tá aqui 2 quintos do restante. E o comando da questão pede, olha, qual é a quantia do resto, ó, do salário de João que representa pela fração. Então, se você observar, o comando da questão pede o resto da fração. Então, vou ter que somar tudo e depois verificar o que restou. Inclusive, esse tipo de questão a gente tem 2 formas de se fazer, certo? Vou até separar aqui para a gente fazer de 2 formas. Tem a primeira forma que é o jeito tradicional e tem aqui um macete, uma regra, é o que a gente vai fazer em diversas questões mais adiante, em prova de concurso, certo? Então, primeiro eu vou fazer pela forma tradicional. Então, aqui é pelo jeito tradicional. O jeito tradicional, ele é cansativo, mas você chega à mesma resposta. E aqui é pelo macete que eu vou passar para você sempre acertar esse tipo de questão. Quando trabalhar aí com o resto da fração, envolvendo aqui diversas frações, certo? Então a gente vai fazer de 2 jeitos. Ó. Tem esse jeito que é o tradicional, aqui é cansativo, mas você chega ao mesmo resultado, e vou deixar como alternativa muito mais rápido. Inclusive eu quero que vocês memorizem esse jeito de fazer, porque vai ser o estudo da nossa próxima aula envolvendo aí problemas, né, com números fracionários. Beleza, professor. Então vamos fazer aqui no passo a passo. Então observe que eu tenho lá no primeiro momento, eu tenho também no segundo momento e eu tenho lá também no terceiro momento. São 3 momentos aí que meu amigo João recebeu seu salário. Então no primeiro momento ele gastou o quê? A terça parte. Então vou colocar aqui terça parte é 1 terço. Tranquilo. Depois gastou a quarta parte do restante. Então, foi a quarta parte do restante. A gente já entendemos que para eu calcular o restante é multiplicação. Se já foi gasto 1 terço, quanto é que resta na segunda parte? Concorda comigo que resta para mim 2 terços? Beleza, professor. Sobrou 2 terços, porque foi a quarta parte do restante. Se é restante, eu tenho que retomar a fração inicial e verificar aquilo que resta. Dá para simplificar? Dá. Então, vou simplificar esse 2 com 4, ó, vai dar 2. Então, no segundo momento, se você observar, só sobrou o número 1 em cima. E aqui, ó, 3 vezes 2, né? Vou multiplicar. 3 vezes 2 vai dar 6. Ou seja, no segundo momento, aquilo que estava lá, 1/4 do restante, corresponde a exatamente 1/6 desse seu salário. Beleza. E no terceiro momento, ó, ele vai dizer agora, no final, ele diz que foi 2/5, né? Que foi em seguida, no próximo momento.
Então, no terceiro momento, eu preciso somar essas duas frações, para ver o que é que restou. Então, vou somar onde tem o valor de 1/3 mais 1/6 para verificar o que é que vai restar para mim. Então, vou somar aqui, vou pegar 1/3 e vou somar mais 1/6 e verificar o que resta para fazer exatamente 2/5 do restante. Então, é 2/5 do que restou, certo? Do que restou, eu vou somar e multiplicar aqui nesse terceiro momento. Então, somando, então já dá para identificar que o denominador é 6, Então, vou transformar essa fração onde tem lá 1/3 em denominador 6. Então, isso vai ficar 1 vezes 2 vai dar 2 e 2 vezes 3 vai te dar 6. Tá aqui. Então, vai ficar 1/6 mais 2/6, né? 2/6 mais 1/6. Denominador idêntico, é 3, tá aqui, dividido por 6. Posso deixar assim, eu posso simplificar, certo? Tanto faz. Se você observar, isso aqui nos dois momentos é justamente o que foi gasto. E o resto é a mesma coisa. Se foi gasto 3/6, então o resto, o que restou aqui para mim, é exatamente os 3/6 também, 3/6. Então, no último momento, foi exatamente 2/5 de 3/6. Coloquei aqui, se eu quisesse, dava para colocar um meio, né? Metade. Mas eu coloquei isso, porque se você observar, eu tenho aqui o 3 vezes 2 dá 6. Dá para eliminar com esse 6. 3 vezes 2 é 6, já eliminei. Então, no terceiro momento, se você observar, vai sobrar 1/5. Sobra 1/5. Eu tenho lá 2 vezes 3, deu 6, eu simplifiquei. Eu poderia dividir, né? O 2 com 6 daria 3, e esse 3 com 3 eliminar. Sobraria aqui 1/5. Beleza, no terceiro momento. Agora vamos somar os três momentos, porque eu já sei. Do primeiro momento foi 1/3, do segundo momento foi 3/6, do terceiro momento foi 1/5. Eu preciso somar. Então, vou somar exatamente o valor de 1/3, Vou até colocar aqui, mas dá para você já colocar no formato 2/6, certo? Vou colocar 1/3 porque eu já coloquei aqui, mas eu poderia colocar 2/6 porque eu tenho 3/6 aqui, mas eu vou colocar 1/3. Então vai ficar 1/3 mais 3/6 mais o valor de 1/5. Tenho que somar as três partes do salário para verificar o que restou aí referente ao salário do meu amigo João. Beleza, soma agora. Então vou somar essas duas, somar essas duas. Então multiplica aqui por 2, porque eu já enxergo que o denominador é 6, então vai ficar 2 vezes 1 vai te dar 2, dividido por 6, 3 vezes 2, 6, mais o valor 3 sobre 6, mais o valor de 1/5. Somando essas duas frações, você vai perceber que vai te dar 5, trazendo para cá, somando essas duas frações, vai te dar 5 sobre 6. Então, eu vou ter o valor de 5 sobre 6, né? Somando aqui, 3 mais 2 vai te dar 5 sobre 6. 5 sobre 6. E agora eu vou somar com o valor de 1/5. Pronto. Está aqui com o valor de 1/5. O que é que eu vou fazer agora, professor? Observa que o que eu vou somar é exatamente o valor dessas minhas frações. Vou somar agora, eu tenho aqui denominadores diferentes. Eu estou só corrigindo. Vou corrigir aqui essa minha fração, deixa eu só corrigir, vou voltar, dá tempo aqui fazer uma correção, porque eu coloquei 3/6, eu somei as duas partes, o correto no segundo momento seria 1/6, então aqui seria 1/6, só corrigir, para a gente não perder o raciocínio da questão. Aqui não foi 3/6, 3/6 foi os dois, né? Que inclusive eu poderia até somar 3/6 mais 1/5, dá para fazer logo 3/6 com 1/5, é os dois momentos com esse último momento. Então, dá para fazer. Mas eu vou botar, somando o primeiro momento, 1/3, 1/6 mais 1/5. 1/3 mais 1/6 mais 1/5. Então, aqui, onde você estava vendo o valor do 3, não é 3. Aqui vai ser 1. Só para a gente não errar a questão, certo? Então, vai ficar 2/6 mais 1/6, que vai ficar o que dá para a gente, 3/6, certo? Estava vendo aqui que o resultado é 3/6 a soma do primeiro e o segundo momento. 3/6 mais 1/5, que é o terceiro momento. Dá para fazer já a soma desses dois. Foi o que a gente fez aqui, para a gente ganhar tempo, certo? 3/6 mais o valor de 1/5. Agora, eu estou diante de uma operação onde eu tenho denominadores diferentes. Então, vou multiplicar o valor 6 com 5. Multiplica o 5 com 3, porque eu estou somando. E o 6 com 1. Isso vai ser igual
3 vezes 5 eu encontro 30, tá aqui. 5 vezes 3 eu encontrei 15 e 6 vezes 1 eu encontrei 6. Encontrei esse valor. 15 mais 6, se você observar, vai te dar 21 sobre 30. Ainda bem que não tem essa resposta, porque aqui eu ainda precisava fazer uma simplificação. Pois eu vou simplificar aqui. Se você observar, dá para dividir em cima e embaixo por 3. Tanto 21 é por 3, como 30 também é por 3. Então vai ficar 21 dividido por 3 vai ser 7. E o valor de 30 dividido por 3 vai ser 10. Tenho lá 7 sobre 10. Ainda bem que não tinha nas alternativas, porque isso aqui é referente ao gasto. São gastos excessivos. Quanto foi que João gastou? João gastou 7 sobre 10. E o que restou para ele? Num total de 10, ó, tá lá, a minha fração é um total de 10. O que foi que restou para ele? Restou 3. É 3 sobre 10? Então é 3 sobre 10. Para essa questão, você deveria procurar como resposta correta a alternativa letra E. Beleza, professor. Fiquei confuso aqui porque tem muita informação nesse tipo de questão. Não se desesperem, certo? A gente tem um macete para a gente chegar à resposta muito mais rápido nesse tipo de questão. Inclusive, será o tema da nossa próxima aula, só questões envolvendo macete, onde a gente vai trabalhar aí com soma de fração e multiplicação de fração, envolvendo aí problemas dentro da matemática. Como é que funciona esse macete, professor? Então, observe o seguinte. Esse macete consiste em você pegar as frações que foi dado no comando da questão. O comando da questão deu 1/3, está aqui, 1/3. A outra fração foi a quarta parte, então é 1/4, está aqui. E a outra fração ó, foi referente a 2/5. 2/5. Esse macete só serve quando eu vou trabalhar com o restante. Eu vou até destacar. Só vai valer quando eu estou trabalhando com o resto da minha fração. Está retomando aí esses gastos. Então, tenho 2 gastos aqui que trabalhou com o restante. Então, o macete consiste em você pegar as frações correspondentes ao que foi gasto, você vai passar uma linha e vai trabalhar com o resto dessa fração, ó, com as 3 frações. Vou trabalhar com o resto. Depois eu faço uma simplificação e chego à resposta correta. De 1/3, o que foi que restou? O que foi que sobrou? Sobrou 2/3. De 1/4, o que foi que restou? Restou para mim, ó, foi 3/4. De 2/5, o que foi que restou? 3/5. Pronto. Agora basta você multiplicar essas frações, ó, você chega ao resultado. O que tiver para simplificar, você simplifica. Por exemplo, eu tenho esse valor do 3 em cima com esse 3 embaixo. Dá para simplificar? Dá. Esse 2 de cima, dá para fazer uma simplificação com 4. Resta quem? O 2. Em cima sobrou quem? 3. Embaixo sobrou quem? 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. É isso que eu quero que você leve para a sua prova? É isso exatamente o que eu quero que você leve para a sua prova. Então aqui demoramos uns 5 minutos para fazer o passo a passo de forma tradicional para você chegar à resposta. E se você observar, existe uma regra rápida, fácil de você acertar esse tipo de questão. É isso que eu vou ensinar a vocês para você ser concursado e você realmente chegar à resposta correta. Então para essa questão de número 16, você deveria marcar 3 sobre 10, resposta correta, letra E. Com isso, pessoal, concluímos nossa aula de resolução de questões envolvendo as operações com números fracionários. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.